Naquela manhã, meu pai apareceu encostado na porta do meu quarto, ainda com graxa nas mãos da oficina. Ele me estendeu o cartão de crédito e um pedacinho de papel onde tinha escrito a senha em letras maiúsculas. Ione, você pode pedir aquele relógio Bova para mim hoje à noite? O site deu problema. Passa nesse cartão. Assenti, já quase terminando de amarrar as botas para o trabalho, e deixei o cartão sobre a mesa ao lado do papel. O dia no porto se arrastou entre contêineres atrasados, uma ligação da alfândega que não se resolvia e um supervisor sem paciência para erros. Quando finalmente estacionei na nossa casa em Biques Binoles, meus olhos ardiam como lixa. Tudo o que eu queria era um banho e dormir, mas me lembrei do relógio. Liguei o computador, inseri os dados e cliquei em enviar. A tela piscou em vermelho. Transação recusada. Fundos insuficientes. Franzi a testa. Meu pai não era descuidado, e aquele cartão era reservado para compras importantes. Tentei de novo. A mesma mensagem. Confuso, abri a página de saldo. O que surgiu não eram algumas centenas para um relógio, mas uma lista de cobranças em negrito, lojas de roupas de luxo na Pine Avenue, confirmação de passagem aérea, uma reserva não reembolsável à beira-mar. O piso rangeu e Sabine entrou deslizando, balançando uma sacola brilhante como se tivesse acabado de sair de uma passarela. O jeans cintilava sob a lâmpada, etiquetas novas ainda penduradas na blusa. Ela jogou o cabelo para trás e sorriu de canto. Gostou? E amanhã vou para Huntington. Precisava de uma pausa. Minha boca se abriu. Mas antes das palavras, veio o choque. Ela realmente tinha feito isso. Pegou o cartão, leu a senha e torrara milhares como se o dinheiro nascesse nos jacarandás lá fora contra todo o bom senso. Uma risada escapou de mim. Não uma risada educada, mas de puro espanto. O sorriso de Sabine vacilou. O que tem de engraçado? Ela disparou, trocando a sacola de braço. Antes que eu pudesse responder, as botas do pai ecoaram pelo corredor. A porta se escancarou, o rosto vermelho, o maxilar tenso, a voz estremecendo as paredes. Quem roubou meus $20.000? Sabine congelou, a cor sumindo do rosto tão rápido quanto antes brilhara. A sacola escorregou da mão dela, espalhando papel de seda pelo tapete. E naquele segundo paralisado, percebi que o velho equilíbrio da nossa casa tinha se rompido e não haveria volta fácil ao que já fomos. Na manhã seguinte ao surto do pai, saí de casa antes que alguém acordasse. O porto já estava vivo, guindastes se esticando para o céu como árvores de ferro, motores roncando pelo pátio. Caminhei entre as fileiras de contêineres, prancheta na mão, conferindo lacres, ouvindo os rádios chiando. Meu trabalho era rotina, mas seguro do tipo que ensina paciência. A carga não andava mais rápido só porque você queria. Ela se movia quando a maré, a papelada e os cronogramas coincidiam. Eu guardava cada dólar extra. Às vezes pulava o almoço, juntando dinheiro em uma conta que raramente tocava. Cada depósito era um tijolo no plano que eu mantinha em segredo, um dia abrir minha própria pequena consultoria, ajudando embarcadores sem paciência para lidar com atrasos e códigos. Não era glamouroso, mas seria meu. Sabine vivia em outro mundo. Ela chamava de liberdade. Noites no centro de Long Beach, coquetéis sob o neon, manhãs em que só se levantava quando o sol já estava alto. As redes sociais dela estavam cheias de sorrisos, amigos apoiados em seus ombros, legendas sobre viver o momento. Em casa, contava histórias de festas e encontros casuais com pessoas que simplesmente a entendiam. Meus pais riam junto, olhos brilhando de orgulho. Sabine ilumina qualquer ambiente, disse meu pai uma vez, como se charme fosse moeda. Minha mãe sempre completava. Ela sempre encontra seu caminho. Sempre encontra. Nunca ouvi elogios assim sobre mim. Minhas atualizações sobre uma carga liberando a alfândega ou um novo processo que eu tinha agilizado recebiam apenas acenos educados. Nada mais. Trabalho duro, ao que parecia, não brilhava da mesma forma. Eu dizia a mim mesmo que não me importava. Que disciplina importava mais do que aplausos. Mas cada vez que Sabine se deliciava com a admiração deles enquanto eu era invisível, algo em mim se contraía. O ressentimento era uma maré silenciosa, puxando nas bordas do que eu achava que podia suportar.
Quando a verdade sobre o cartão roubado se assentou no silêncio da nossa casa, soube que aquela maré finalmente mudava, e era só questão de tempo até quebrar com força sobre todos nós. O roubo do cartão não surgiu do nada. Era apenas a maior onda de uma maré que vinha crescendo há anos. Eu conseguia rastrear isso até pequenas coisas, contas que eu deixava na minha mesa de cabeceira, notas de 20 cuidadosamente dobradas, desaparecendo na manhã seguinte. No começo pensei que tinha contado errado ou gasto sem lembrar, mas o padrão se repetia, cada desaparecimento coincidindo com os dias em que Sabine surgia com novas bugigangas ou noites de farra. Quando a confrontei uma vez, ela inclinou a cabeça com aquele sorriso que sempre desarmava nossos pais. Relaxa, é meu. Só peguei emprestado. Você é tão careta. Prometeu que me pagaria de volta, e às vezes pagava, deslizando uma nota de 5 na minha mão semanas depois, como se isso equilibrasse a balança. Eu dizia a mim mesmo que não valia a pena brigar. Minha mãe fazia o papel de mediadora, lembrando que éramos irmãs e que o dinheiro vai e vem. Não fique fazendo contas, dizia, como se justiça fosse frescura. Meu pai era mais difícil de ler. Valorizava o trabalho, mas raramente repreendia Sabine. Quando ela o encantava com uma história ou o abraçava depois de uma noite fora, o problema simplesmente desaparecia. Eu ficava segurando minha irritação como se fosse contrabando, invisível para todos os outros. A raiva vinha primeiro, mas a culpa sempre seguia. Talvez eu fosse rígida demais, séria demais, pouco disposta a deixar as coisas passarem. A leveza de Sabine me fazia parecer pesada por comparação, e uma parte de mim se perguntava se isso era culpa minha. Se eu sorrisse mais, brincasse mais, eles me veriam de forma diferente. O cartão mudou isso. Não se tratava mais de $20 sumidos ou de uma desculpa frágil. Eram milhares em roupas de luxo, passagens e férias às quais eu não havia sido convidada. Era prova de que a trilha de pequenas perdas nos havia levado direto à beira de algo que não poderíamos mais consertar. E enquanto eu observava o rosto do pai endurecer e a voz da mãe vacilar, soube que o acerto de contas que vinha sendo adiado finalmente estava à nossa porta. Naquela noite, sentei-me à mesa com o cartão ainda no lugar onde meu pai o deixará, e o pedacinho de papel ao lado, como uma acusação. Revi a manhã em minha mente. Meu pai havia se inclinado, pedido para eu comprar o relógio e deixado os 2 itens à vista. Saí apressada, dizendo a mim mesma que poderia esperar até a noite. Não pensei nada quando Sabine apareceu na porta do meu quarto mais tarde, alegando precisar do meu carregador. Ela ficou mais tempo do que o normal, os olhos sempre voltando para a mesa, antes de finalmente ir embora. A evidência estava ali, em preto e branco. Confirmações de passagens aéreas, reservas de hotel, compras em boutiques, tudo cobrado naquele cartão. Um depósito em um resort à beira-mar em Huntington, não reembolsável. 2 passagens aéreas em nome de Sabine, marcadas para a manhã seguinte. Meu coração acelerou enquanto eu rolava a tela. Não se tratava de algumas contas pequenas, nem de alguns drinks comprados com dinheiro emprestado. Era fraude, cometida usando a confiança do meu pai como garantia. Eu quase podia ouvir a voz dela justificando para si mesma. O cartão estava à vista, a senha escrita. Era praticamente um convite. Essa era a lógica de Sabine, distorcer a realidade até que ela servisse aos seus interesses. Mas convites não desculpam o roubo, e descuido não justifica a traição. O que mais me incomodava não era apenas o dinheiro. Era a facilidade com que ela fazia aquilo parecer. Sem hesitação, sem medo, apenas a certeza de que sairia impune. Ela entrou no meu espaço, pegou o que não era dela e construiu um fim de semana de fantasia sobre o trabalho de outra pessoa. Recostei-me na cadeira, encarando o saldo negativo na tela. Meu pai confiara em mim para cuidar da conta, e eu deixará a porta aberta. Sabine entrou sem pensar 2 vezes. Quando mais tarde sua risada ecoou pelo corredor, soube que a confrontação que nos esperava não era só sobre dinheiro. Era sobre cada desculpa, cada ignorância, cada vez que desviamos o olhar e agora não havia para onde mais olhar a não ser diretamente para ela. O corredor parecia mais estreito que o normal, as paredes se fechando enquanto a voz do pai tremia no ar. Sabine estava ali, com as sacolas de compras ainda meio abertas, os olhos correndo entre nós como um animal encurralado procurando uma saída. Você gastou tudo. Rugiu meu pai, a mão cerrada ao redor do extrato que eu tinha impresso. $20.000.
Você acha que trabalhei todos esses anos para você desfilar de roupa de grife e reservar férias? O queixo de Sabine se levantou, sua antiga arma confiança piscando por um segundo. Não foi bem assim, disse rapidamente. Eu só deixei o cartão à vista. A senha estava ali, escrita. Como pode ser só minha culpa se ela praticamente convidou o problema? As palavras dela caíram pesadas, mas não tão pesadas quanto poderiam ter sido antes. Os olhos do meu pai se voltaram para mim, esperando minha resposta. Minhas mãos tremiam enquanto eu lhe entregava os recibos impressos, cada um marcado com data e hora. Eu estive no porto o dia todo, disse, a voz mais firme do que eu me sentia. Cada cobrança coincide com o horário em que eu estava fora. E todas estão no nome dela. Passagens aéreas, depósito de hotel, boutiques de luxo. Não há como enganar, foi ela quem fez. O sorriso de Sabine vacilou. Você está distorcendo as coisas. Eu não sabia que era o cartão do pai. Achei que era o seu. Eu imaginei que você não se importaria, depois de tudo que você acumulou. O rosto do pai endureceu. Ele olhou para mim, depois para ela, e algo em sua expressão mudou. Por anos, ele rira das histórias dela, ignorara minhas reclamações silenciosas. Mas agora, o peso do papel e dos números repousava pesado em suas mãos, inegável. Minha mãe surgiu da cozinha, secando as mãos em uma toalha, a confusão estampada no rosto. O que está acontecendo? Perguntou, os olhos percorrendo nós três. Não respondi. Não precisava. Meu pai entregou os recibos a ela, e ela leu em silêncio, os lábios se comprimindo. Pela primeira vez, as desculpas fáceis não vieram. Sabine tentou novamente, agora mais suave. Pai, foi só um engano. Eu vou pagar de volta. Mas ninguém se moveu para protegê-la. O ar no corredor parecia ter encontrado um novo equilíbrio, como se o próprio chão tivesse se inclinado sob nossos pés. E naquele silêncio, soube que o acerto de contas estava apenas começando. A casa permaneceu tensa por 2 dias. O silêncio só era quebrado por comandos curtos e pelo bater das portas. Meu pai mal falava durante o jantar, os olhos fixos no prato. Minha mãe se movia com cuidado entre nós, como se uma palavra errada pudesse provocar outra explosão. Sabine me evitava completamente, trancando-se no quarto como se o corredor tivesse se tornado território hostil. Na terceira noite, meu pai nos chamou para a sala. Ele estava em frente à lareira, o extrato do cartão dobrado na mão. A voz dele estava firme agora. Sem gritos, sem raiva descontrolada, apenas uma certeza fria. Não vou prestar queixa, começou. Mas isso não vai desaparecer. Você roubou $20.000. Diga a verdade. Você vai pagar de volta? Sabine cruzou os braços, já em alerta. Como você acha que eu tenho esse tipo de dinheiro sobrando? Você vai trabalhar, disse ele. Cada salário, cada gorjeta, cada bônus, tudo que você ganhar vai direto para essa dívida até quitá-la. O riso dela foi curto, frágil. Você está falando sério? Sim, respondeu meu pai. E para que não haja desculpas, Ione vai ajudar a redigir o acordo. Será assinado, testemunhado e claro. Sem mais discussões. Todos os olhos se voltaram para mim. Engoli em seco, mas assenti. Naquela noite, sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de notas, escrevendo um plano de pagamento que dividia o valor em parcelas mensais. Não foi rápido. Levaria anos, mas era vinculativo. Quando entreguei as páginas ao meu pai, ele leu cada linha e depois as deslizou pela mesa em direção a Sabine. Ela as folheou rapidamente, o maxilar se contraindo. Isso é ridículo, murmurou. Você está me tratando como uma criminosa. Você nos tratou como idiotas, respondeu meu pai. Agora vai consertar. Por um longo momento, pensei que ela poderia se recusar. Então, com uma respiração firme, arrancou a caneta do balcão e rabiscou seu nome no final. A assinatura espalhou-se pela página, escura e irregular, mas estava lá. Meu pai dobrou os papéis e os colocou em um envelope, selando-os como se fechasse um cofre. O peso na sala mudou. O julgamento havia sido feito, não em um tribunal, mas na nossa própria sala de estar, e a lenta matemática do pagamento acabará de começar.
Sabine conseguiu um emprego em um armazém comercial, daquelas fábricas onde os turnos duram 12 horas e o ar cheira a pó e óleo. Meu pai a levou no primeiro dia, permanecendo junto ao carro até que ela atravessasse as portas de metal. Pela primeira vez, não sorriu nem acenou. Apenas esperou até que ela desaparecesse lá dentro e então girou a chave em silêncio. Na primeira semana, ela voltou para casa com as mãos cheias de bolhas e expressão amarga. Bateu as botas na parede, murmurando sobre supervisores que davam ordens aos gritos e colegas de trabalho que a tratavam como se fosse ninguém. Na segunda semana, já começou a chegar atrasada, alegava ser por causa do trânsito, embora todos soubessem que o ônibus chegava no horário. À noite, eu ouvi ela andando de um lado para o outro no quarto. O barulho de cabides quando puxava roupas do armário. Logo depois, peças do seu novo guarda-roupa começaram a desaparecer. Um dia, passei por uma loja de segunda mão na Anaheim Street e vi uma das blusas na vitrine, ainda com a etiqueta pendurada. Ela estava vendendo o que antes eram seus troféus. Cada venda comprando o suficiente para cobrir gasolina ou mantimentos, enquanto o resto do salário ia direto para o envelope de pagamento do meu pai. O brilho social dela apagou-se rapidamente. Os amigos que antes enchiam seu celular de convites ficaram quietos. Fotos de bares lotados e risadas madrugada adentro pararam de aparecer nas redes. Quando eu passava pelo quarto dela, às vezes a via olhando fotos antigas, o rosto iluminado por uma tela que já não refletia a vida que ela mostrava ao mundo. Minha mãe, que sempre suavizava tudo, não se apressava mais para defendê-la. Ela cozinhava, limpava e seguia a rotina. Mas quando Sabine reclamava da injustiça da situação, minha mãe apenas cerrava os lábios. Era como se o reservatório de desculpas finalmente tivesse secado. Observando minha irmã encolher sob o peso das próprias escolhas, senti algo misto, meio alívio, meio pena. Ela havia sido intocável por tanto tempo, adorada, à luz de cada sala. Agora o brilho se foi, e tudo o que restava era a verdade crua que ela já não podia mais esconder. Aconteceu em uma terça-feira. Sabine entrou antes do meio-dia, ombros caídos, uma carta dobrada na mão. Ela nem precisava dizer nada. O silêncio a envolvia como a poeira do chão do armazém. Meu pai leu a página, os olhos se estreitando enquanto percorria as palavras. Rescisão por atrasos repetidos, descumprimento de instruções, baixo desempenho. Ele colocou a carta sobre a mesa sem falar. Por um longo tempo, o único som foi o tic-tac do relógio acima da geladeira. Então ele disse, calmo, mas definitivo: suas chances acabaram. Você encontra um novo emprego imediatamente ou deixa esta casa? A boca de Sabine se abriu, pronta para discutir. Mas minha mãe a interrompeu, não com palavras de conforto, mas com um aceno quieto e trêmulo. Seu pai está certo. Não podemos continuar fingindo que isso não é o que é. A sala pareceu inclinar-se. Por anos, minha mãe fora o escudo de Sabine, suavizando seus erros, transformando-os em fases inofensivas. Ouvir a opinião dela junto com meu pai deixou Sabine piscando, como se o chão tivesse cedido sob seus pés. Falei com cuidado, sem querer acertar quando ela já estava abalada. Há vagas no porto para assistência administrativa. Não é glamouroso, mas é estável. E eu conheço uma mulher em Wilmington que aluga quartos compartilhados por um preço baixo, se você precisar de um lugar mais próximo do trabalho. Os olhos dela se voltaram para mim, cheios de indignação. Você também vai me expulsar. Não estou expulsando você de lugar nenhum, respondi. Mas eu não vou pagar suas contas. Você precisa de um plano, não de mais uma desculpa. Ela enfiou a carta de volta na bolsa, resmungando baixinho. Meu pai não se levantou, não gritou, apenas permaneceu sentado, mãos entrelaçadas, esperando que ela escolhesse. A linha havia sido traçada, clara e fria, e pela primeira vez ninguém na família se apressou para borrá-la por ela. Na noite antes de ir embora, Sabine se movimentou pela casa silenciosamente, recolhendo o que cabia em uma única mala. Sem discursos, sem declarações dramáticas, apenas o suave baque das gavetas se fechando e o arrasto de um zíper puxado até o limite. Eu sentei à mesa da cozinha, ouvindo cada som atravessar as paredes. Ao amanhecer, meu pai nos levou todos ao centro da cidade. A estação da Greyhound cheirava a escapamento e café velho. Sabine ficou perto da plataforma, segurando sua bolsa, os olhos fixos no ônibus, parado com as portas abertas.
Pela primeira vez, ela parecia pequena, o brilho sumido da postura. Nenhum de nós falou. Alívio e tristeza se misturavam, densos no silêncio. Uma parte de mim queria abraçá-la, mas a memória de cada conta roubada, cada sorriso quando ela ignorava minha raiva, me manteve imóvel. O maxilar do meu pai estava firme, inflexível. Foi minha mãe quem finalmente quebrou o silêncio. Sua voz era baixa, mais para si mesma do que para nós. Eu devia ter percebido antes. Sempre dei desculpas, dizendo que ela ia superar. Achei que amar significava protegê-la. Mas talvez eu só tenha alimentado o fogo. Sabine então se virou, os olhos se voltando para minha mãe. Depois para mim, depois para meu pai. Por um instante, pensei que ela pudesse dizer algo, mas ela apenas fez um leve aceno e subiu os degraus. O chiado das portas se fechando encheu a estação, seguido pelo ronco do motor arrancando. Ficamos ali assistindo até o ônibus se tornar uma mancha cinza se misturando ao tráfego. Ninguém se moveu, como se deixássemos espaço para o que acabará de passar entre nós. O ar parecia mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. E nesse estranho equilíbrio, percebi que a vida dentro da nossa casa nunca mais seria a mesma. Semanas se passaram, e a casa se acomodou em um ritmo que eu não conhecia antes. As refeições eram mais silenciosas, mas não tensas, apenas constantes, como a maré indo e voltando sem interrupções. Meu pai voltava da oficina todas as noites e realmente permanecia à mesa, perguntando sobre meu dia. Numa noite, depois que contei sobre uma carga que havia coordenado com sucesso, ele colocou o garfo na mesa e disse: "Você nunca me decepcionou, Ione. Eu deveria ter dito isso antes." As palavras caíram mais pesadas do que eu esperava, e por um longo momento, não consegui responder. Minha mãe também mudou. Em vez de contornar conflitos, começou a se voluntariar em uma pequena clínica de educação financeira perto de Signal Hill, ensinando famílias a se proteger de fraudes e dívidas. Quando chegava em casa com folhetos debaixo do braço, os olhos dela tinham uma nova clareza. "Quero ter certeza de que ninguém mais deixe o amor cegá-los para a verdade", disse ela, quase como se falasse para si mesma. Quanto a mim, finalmente fechei meu primeiro cliente para a consultoria que planejava há anos. Não era glamouroso, apenas uma empresa de transporte de médio porte, frustrada com atrasos na alfândega, mas era minha. Aluguei um cantinho modesto de escritório em Signal Hill, com janelas voltadas para os guindastes à distância, e senti um tipo de propriedade que nunca havia conhecido. O contrato de pagamento ainda estava na gaveta da minha mesa em casa. A assinatura de Sabine gravada na parte inferior. Eu não o guardava como arma ou lembrança do fracasso dela. Mantinha porque provava algo que aprendi da maneira mais difícil: limites não são atos de vingança. São âncoras que se firmam contra as tempestades. E com aquela âncora fincada, finalmente podia navegar rumo a um tipo diferente de porto.